Olá pessoal, Winnicott do Zero, aula 16. Então a gente está aqui no Adam Phillips, na página 148. E a ideia, hoje já falar um pouco da noção de criatividade para o Winnicott, algo que a gente já vem falando meio que diluído ao longo de todas as aulas, porque a teoria do Winnicott passa muito por essa via, né, da criatividade. E na última aula, um ponto que foi colocado é assim: o que vem primeiro, o ego ou o id na teoria winnicottiana? Sendo que na freudiana, se você pega ali o texto O id e o ego, de 1923, Freud vai colocar que primeiro aparece o id, esse id, depois de um certo tempo em contato com a realidade, uma parte dele vai se modificar, dando origem ao ego, vai ficar como então um intermediário, né, entre as exigências mais primitivas e instintuais do id e as possibilidades de adaptação na realidade. O Winnicott ele faz, no primeiro momento pode parecer até uma inversão, assim, que ele coloca que primeiramente o ego tem que estar ali, né? Mas tem ali uma sacada para se pensar que a ideia mais ou menos é essa, que ele vai dizer assim, que por mais que exista o id inicialmente, ele vai dizer, se essas experiências do id não forem integradas, né, não forem transformadas de fato numa experiência, graças a um funcionamento de um ego maduro, ou pelo menos mais estruturado, essas experiências são perdidas. Então, da mesma forma que as experiências externas são experiências perdidas, né, a clínica do não vivido, a clínica que o Winnicott fala que o indivíduo não estava ali para experienciar, da mesma forma eu posso pensar que esses elementos instintuais advindos do id também não passaram pela experienciação e integração, então eles são perdidos. Então por isso que ele vai dizer que apesar de existir uma vida do id no bebê, ela só tem sentido se ele for elaborado pelo ego, se ele for suportado pelo ego. E aí então, obviamente, nesse começo, como o ego do bebê é um ego ainda frágil, quem vai possibilitar essa tarefa integrativa vai ser o ego materno. Então, onde está o id do bebê, o ego materno aparece. Então, essa ideia é que ele vai trazer. Dando continuidade, ele vai dizer, o Adam Phillips coloca a questão do jargão seio bom, né, da Melanie Klein, e que vai dizer que o Winnicott, para ele, essa questão não é um objeto, né? Então ele vai dizer o seguinte: nos termos de Winnicott, ele não é um objeto, no sentido do seio bom, mas uma forma de descrever um processo de cuidado materno, né? Isso a gente sabe, acho que em geral, né? Pelo menos quem estuda psicologia, estuda psicanálise há um tempo, quando você fala de experiências orais, você não está falando só de uma experiência da boca, mas sim todo o cuidado que envolve esse começo. Você pega, por exemplo, o termo do Winnicott, primeira mamada teórica, ele está falando que é o conjunto das primeiras centenas de mamadas, né? Que tem muito mais a ver com o tipo de cuidado que é oferecido, e não com a amamentação em si. E sempre vem aquela pergunta, mas e se o bebê não foi amamentado no peito? E se foi dado mamadeira? E se o bebê recusou o peito? Não é por aí a via, né? Senão ficaria muito concreto e reducionista a coisa. Então tem a ver muito mais com os cuidados experienciados nesse momento. Aí caminhando aqui, ele vai dizer o seguinte: o nome dado para a apresentação do seio ou mamadeira para o bebê, numa relação muitíssimo delicada e uma relação que só pode ser feita suficientemente bem no início se a mãe está em um muito particular estado de sensibilidade, que eu por enquanto chamo de estado de preocupação materna primária. Então esse é o termo muito importante, preocupação materna primária. Uma das ideias é eu mandar esse texto para vocês, que está no da Pediatria Psicanálise, para falar desse texto também. E ele está dizendo que essa mãe precisa poder estar nesse estado. É um estado que, bem em linhas gerais, antes de a gente falar do próprio texto, talvez no próximo vídeo, é o estado que uma mulher entra por volta do 6º mês de gestação, né, que ela entra no estado meio de começar a se identificar com o bebê, e tudo ela fala bebê, onde ela olha ela vê bebê, tudo é bebê, 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 né, fica aquela coisa bitolada em cima daquilo, e que dura algum tempo depois do nascimento do bebê. Então é interessante que o Winnicott até diz assim: só não é uma psicose porque tem um bebê ali. Então é uma loucura normal, é um processo que se espera que ela entre nessa loucura e depois possa retornar dessa loucura, mas lembrando que não é uma loucura de fato, porque tem um bebê ali e o bebê causa esse efeito. Nessa hora eu gosto de pegar muito emprestado o raciocínio do Lacan, quando fala que o bebê é o falo da mãe, né? E na teoria lacaniana de posse do falo, né? Quando o sujeito encontra esse falo que preenche sua falta, ele tem um funcionamento que é da ordem da paranoia, de uma completude
que isso você só encontra dentro de certos estados delirantes, né? Enfim, não vou entrar muito nisso aí não. Então aqui, então a proporção está na primária. Aí ele vai dizer, os primeiros estágios do desenvolvimento do bebê dependem dessa noção de apresentação. Olha que interessante, a presença atenta e não invasiva da mãe e das formas pelas quais ela se faz disponível em seu novo estado de absorção em seu bebê. Tem uma aluna da faculdade que ela vai fazer uma iniciação científica falando disso, achei bem interessante o tema, que é o efeito da tecnologia, celular, redes sociais, nesse momento em que a mãe precisa estar inteira nessa situação e que muitas vezes ela vai estar numa outra atividade, né? Então vamos ver como vai ficar essa pesquisa aí ao longo do processo. Antes da gente julgar que, né, se uma mãe que entra nesse estado ou saudável faria isso, ou se na verdade a gente vive numa sociedade invadida por essa questão tecnológica e já isso pode acabar determinando um outro caminho para esse cuidado materno, mas vamos ver a pesquisa acontecer. E aqui, ó, o modo pelo qual o seio seria apresentado ao bebê de maneira que este parecesse uno com o desejo do mesmo. Então isso aqui é um ponto muito original da teoria do Winnicott, né? Porque está dizendo que tem algo do bebê, né? Algo que é apresentado para o bebê que equivale exatamente ao desejo do bebê. Não sei nem esse desejo, mas é a necessidade do bebê, né? Que talvez desejo sempre arremete um pouco à questão da falta, aquilo que é bem trazido por Freud e pelo Lacan, mas talvez seja necessidade. Mas assim, tem uma busca, um caminho para uma necessidade, melhor, uma necessidade leva o bebê a buscar um caminho e então é colocado exatamente naquele instante o seio, né? Então vamos chegar no que ele está colocando aqui, aí eu já fecho esse raciocínio. Então aqui, ó, o modo pelo qual o seio é apresentado ao bebê, de maneira que este parece uno com o desejo do mesmo, era um paradigma nos termos de Winnicott daquilo que a criança em crescimento mais tarde seria capaz de fazer com outros objetos que descobrisse no mundo. Então é muito legal desse paradoxo, porque o bebê encontra algo que é exatamente aquilo que ele busca, né? O que está acontecendo, acho que eu já falei num dos vídeos que ele fala de duas linhas que vem vindo uma de cada lado, elas se encontram, enquanto se encontra aquele momento de ilusão. Então ele diz assim, o bebê ele sai em busca de algo, que não sabe o que é, mas que é advindo de uma necessidade. Ele sai em busca desse algo, por parte dele não tem talvez o reconhecimento da mãe como uma pessoa separada ainda, como a gente já veio falando. Até como uma pessoa, inclusive. Só que a mãe, por empatia, porque está nesse estado de preocupação materna primária, ela sabe exatamente o que o bebê precisa naquele momento. Então ele sai para um gesto, esse gesto poderia cair num vazio, mas a mãe está lá no momento exato e oferece o seio naquele momento. Quando acontece isso, esse bebê que buscava, mas não sabia exatamente o que, quando encontra o seio, vai criar uma experiência naquele momento de que encontrou aquilo exato que precisava, sem saber que precisava antes. Isso me lembra, eu falo disso muito nos fenômenos de você se apaixonar por alguém, por exemplo, né? Aquela coisa meio quando você sai por aí querendo se apaixonar por alguém conscientemente, de maneira ativa, acaba sendo tão artificial que não acontece. Mas uma hora você está talvez numa busca sem saber exatamente por que aparece essa pessoa naquele instante e cria esse momento de ilusão, né? Nada buscava, mas ao te ver cair de joelhos aos seus pés apaixonado, uma coisa mais ou menos assim. Então é interessante isso, e ele fala, isso vai ser a base, né, ó, depois aqui, o modo com que o seio fosse apresentado tornaria o desejo do bebê apreciável, capacitando a construir o componente básico do mundo interno que é pessoal e de fato é o próprio self. Então é interessante que essa experiência desse encontro não foi em busca, porque foi em busca por um gesto diante de uma necessidade sem saber exatamente o que queria. A mãe, por empatia, oferece o seio no momento exato dessa procura. Nesse instante, o bebê encontra aquilo exatamente que ele procurava e nem sabia que procurava. Criou-se um momento de ilusão, criou-se um momento mágico. E isso vai trazer, pensando naquele meu raciocínio do cofrinho do self, moedinhas para esse self. E o Winnicott vai dizer, essa experiência desse encontro, não é uma vez só, né? Lembra, primeira mamada teórica, o conjunto das várias mamadas. O bebê indo para o gesto, encontrando, para o gesto, encontrando. E isso vai trazer uma experiência de uma criação por parte do bebê, criatividade originária, que é um termo extremamente novo aqui.
Então, cada vez que ele faz isso e encontra, vai colocando moedas no self, que é esse sentimento de si mesmo, de autenticidade, de capacidade criativa. E essas moedinhas aqui, é como se fosse assim, você está fazendo uma poupança para quando lá na frente ele precisar fazer suas trocas, ele vai ter essas moedinhas. Então, as trocas no mundo que nós vamos fazer depois, seja afetiva, seja com objetos empíricos, seja com a sociedade, né, nós vamos precisar procurar a correspondência dessas experiências, né? Então, que eu já falei em algum vídeo, assim, chega um momento que você precisa dar alguma coisa, também oferecer alguma coisa nesse sentido, e você não encontra correspondência, que é a dor de não ter e ter que ter para dar, né? E aqui não, aqui você tem, porque você teve essa experiência, uma experiência de autenticidade, uma experiência assim, não importa onde eu vá, eu tenho um repertório pessoal para criar isso. Eu não preciso, talvez, de um outro colocando para eu me submeter. Que cabe naquela raciocínio desde a primeira aula, acho que aula 0, aula 1, não lembro, que eu comentei que o Winnicott fala, que Márcio de Can leva um texto para ele e fala, olha, eu não vou ler porque eu vou me aborrecer, mas por acaso eu gostar, eu vou reescrever. Então, aonde quer que vá, esses elementos desse self, essa capacidade criativa, vão precisar entrar em ação o tempo todo. Aí que mais ele vai colocar? E aí, olha que interessante isso. A mãe faz com que o fato desculpa. A mãe faz com que o que de fato é um diálogo entre ela e seu bebê, então, do ponto de vista dela, apareça para ele, do ponto de vista dele, como um monólogo nascido de seu desejo, né? Aquele manhês, inclusive, aquela fala que a mãe faz com ele, também se a gente está pensando nesse momento dessa experiência de amamentação saudável. Veja que não é só mamar, mas assim, esse cuidado inicial. E aí, então, em virtude da adaptação da mãe, como vemos, surge uma aura de ilusão. Então aí, né, essa ilusão vai ser a base para tudo lá futuramente, oferecer as possibilidades de troca, de cuidado de si, cuidado do outro e por aí vai. Aí mais para baixo, ele vai falar embaixo, ele comenta sobre o Fairbairn, né, que ele é um psicanalista escocês, tem umas ideias assim próximas da Klein, mas tem até uma briga assim de ele dizer que certo conceito foi ele que colocou primeiro e a Klein pegou, mas não vamos entrar nisso. Que tem uma nota que está dizendo assim, ó, alinha-se com a teoria que nos foi dada por Melanie Klein, que também não permite que se preste tributo à ideia da criatividade primária, psíquica, naquilo que se refere como uma teoria estritamente freudiana que se ocupava dos elementos pulsionais do relacionamento. Então, de alguma forma, tanto Klein, Fairbairn, Freud não falam dessa ideia de criatividade psíquica primária, né? A ideia de que vai aparecer para de criatividade, virando a página, antes disso ele faz uma suspensão para tentar entender a diferença da criatividade para o Winnicott, para Klein e para Freud. Aí ele vai dizer assim, ó, as questões psicanalíticas fundamentais são de duas ordens. Primeiro, a vida pulsional em seus primeiros estágios necessariamente implica conflito? Então, será que é isso? A questão toda é um conflito psíquico? É isso que tem originalmente? O Winnicott está dizendo de uma busca criativa, de uma busca inicialmente que encontra algo, então uma experiência criativa, cria uma área de ilusão e não tem nada de conflituoso nisso. Tanto é que não precisa perceber o outro, não precisa perceber a contradição de desejo. Enquanto parece que para a teoria pulsional a questão é o conflito é a base de tudo, né? Não que o Winnicott está dizendo que não haja conflito, que tem uma submissão com relação ao outro, não é isso, né? Mas é mais um agir a partir de si mesmo. Aí, vai caminhando aqui, ele vai dizer o seguinte, a segunda pergunta. E segundo, o que é deixado de lado em um relato de experiência humana que é baseado na noção de conflito pulsional? Então, ele vai perguntar então o que existe para além da questão do conflito pulsional. Talvez ele não está negando a questão do conflito pulsional, mas assim, o que tem além disso? O que tem paralelamente acontecendo com isso? Isso lembra aquela hora que nós falávamos sobre o estado tranquilo e excitado, que ele vai dizer da importância da noção da sexualidade, mas uma outra coisa acontecendo paralelamente que é meio que deixado de lado para a psicanálise. Nisso eu gosto muito do livro da Elsa Dias, Teoria do Amadurecimento, que aliás acho que é um dos grandes livros para se estudar o Winnicott, além dos próprios do Winnicott, que ela traz isso, ela consegue fazer um trabalho muito complexo, que é pegar desde
do que o Winnicott está propondo e chegar até onde a teoria da sexualidade encontra com a teoria do Winnicott, você cria um todo assim, de campo para estudo, né? Que alguns entendem até como mudança de paradigma. Eu penso muito mais como paradigma psicanalítico só foi possível depois que o Winnicott aparece para mostrar o tamanho da extensão dele. E aí, caminhando, o que ele vai dizer assim, ó. E as próprias questões, naturalmente, a ideia de criatividade psíquica primária estava em radical desacordo com o modelo freudiano. Olha que interessante, né? Ó, na obra de Freud, a criatividade seria acentuadamente adulta. A sublimação da sexualidade infantil, apesar de ele nunca ter fornecido um relato convincente da natureza verdadeira da própria atividade sublimatória. Então ele está dizendo mais ou menos assim, né, que para Freud a questão da criatividade o ponto maior de percepção, né, que foi descrito em termos teóricos e clínicos, aparece principalmente na questão adulta, mas de todo modo, ainda que não adulto, se for mais para o final de uma infância, né, para uma fase tardia da infância, porque ele está colocando a sublimação da sexualidade infantil. Então, ele está falando de toda uma experiência da sexualidade para então depois a criatividade aparecer como talvez um dos destinos da sublimação, né? Ou a própria sublimação como uma forma criativa de fazer uso da sexualidade. Essa é uma ideia do Freud. Então, a gente pode colocar a criatividade como sublimação, ok? E ele vai dizer para Melanie Klein a criatividade como essencialmente reparadora. Para ela, a arte era compensação. Então, compensação do quê? Aí seria secundária a destrutividade inerente à sexualidade infantil, como testemunhada pelo próprio bebê na posição depressiva. Na teoria do Winnicott, a criatividade era primária, pré-sexual e caracterizava o relacionamento natural recíproco entre um bebê e sua mãe devotada comum. Então veja que eu tenho aqui, se a gente fosse fazer um resumo, em Freud a criatividade tem uma ligação direta, tem a ver com a sublimação, com a Melanie Klein como uma forma de reparação. Então, aquele potencial destrutivo, a criança se percebendo destrutiva na passagem da esquizoparanoide para a depressiva. Então, como forma de reparação à destrutividade, à sua própria destrutividade, aparece a criatividade. E para o Winnicott, nós vimos que a criatividade está na base, lá antes de tudo. Então, é uma teoria muito inovadora nesse sentido, né? Então, e é interessante pensar mais ou menos o seguinte: essas experiências iniciais de amamentação, de cuidado, né, de possibilitar a criação da ilusão, porque se busca algo e se encontra alguma coisa que nem sabia o que era e passa a ser a partir daquele instante, que cria uma experiência de autenticidade, de criatividade, né, de capacidade criadora, é o que vai funcionar como base para os outros momentos futuros, né, desse encontro e criação de ilusão. E o mais importante, assim, que o Winnicott vai colocar desculpa, o mais importante que ele vai colocar, que é a questão de que chega um ponto que não tem que se perguntar pro bebê, obviamente você vai perguntar e ele vai responder, né? Mas, se fosse possível, não é uma pergunta que se faz, mas espera aí, você criou esse seio ou você encontrou o seio? Ele fala, existe um acordo entre as pessoas, sei lá, entre os seres humanos. Existe um acordo na natureza humana que pela via saudável não se pergunta isso. Simplesmente é aquilo. E veja que essa é a matriz para se pensar futuramente na questão dos fenômenos transicionais, dos objetos transicionais. Então, os objetos transicionais, que ele vai falar, né, de um objeto que o bebê elege para fazer justamente não só uma transição, mas que é como se fosse um portal para uma área de uma não integração saudável, né? Apesar de acontecer talvez mais para frente, as bases estão aqui já. Então isso vai ser necessário que essas experiências sejam contínuas. E é muito bonito a obra do Winnicott, porque no final do nosso curso aqui, no final da obra dele, no final da Adam Phillips, ele vai colocar tanto essa experiência do encontro com o seio, como uma experiência criativa, né? Depois a questão dos objetos transicionais, fenômenos transicionais, e vai chegar no final a questão da cultura, né? A cultura também não como uma forma de um mal-estar, pelo contrário, né? A cultura como uma forma de um compartilhar criativo. Tá bom? Então,
o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar nesse ponto e a gente retoma brevemente. Bons estudos!